Depois de ler o Salmo 150, é o fim de tudo. A gente já pode fechar, semear, ir embora. É a conclusão de tudo. Não é o sermão, é o Salmo. Salmo 150. Ele é o mais fácil que tem de pregar. Eu vou falar que é para louvar a Deus, falar para a gente orar e ir embora. Não é? Crianças, contem para mim quantas vezes aparece a palavra louvai, tá bom? Vai contando mentalmente aí. Quantas vezes eu vou ler a palavra louvai? Vai contando, hein? Vamos ver se a gente bate as contas, tá bom? Eu vou ler a palavra do Senhor e ela diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Quantos deu? 10. Se eu juntar mais a palavra louve, dá 11. E se eu juntar os dois aleluia, porque aleluia é louvai ao Senhor, dá 13. 13 vezes a ordem louvai. Louvai ao Senhor. 13 vezes em 6 versos. Então não tem como falar outra coisa, não é? Vamos falar com o nosso Deus, pedir ajuda a Ele? Bom Deus e Pai, nós precisamos do Senhor, nós desejamos ouvir a Tua voz. E tudo que nós temos são instrumentos quebrados para poder explicá-la. Mas o Senhor desenhou as coisas desse jeito mesmo. E é por isso que nós falamos com o Senhor sobre essas coisas. Desejamos ouvir a Tua voz e a Tua direção. Ajuda-nos nisso, no nome de Jesus. Amém. Então já fizemos o rascunho, 13 vezes a palavra louvai o Senhor. Louvai 12 vezes e uma vez louve ao Senhor. Interessante, não é? Eu acho muito interessante. Agora, quando você vê um salmo como esse, você tem 2 caminhos para seguir. E aí, no caso, eu resolvi seguir os 2. Demora mais, mas é mais seguro. Por quê? Eu tenho uma ordem o tempo inteiro, louve ao Senhor. Só que, nem sempre a Escritura, eu tenho só a questão positiva. Quando Deus manda fazer as coisas, é porque geralmente a nossa inclinação é de não fazê-lo. Então, essa insistência com o louvor, ela também tem um recado para nós, e é isso que vai ser perseguido, tá bom? Tanto o louvor que eu devo, quanto aquilo que geralmente eu não faço e sigo outra direção. São só esses 2 pontos, mas que nem serão convertidos em pontos. Ou seja, não tem milhas hoje. Vai ser direto, tá bom? Eu não sei se vocês já perceberam na sequência dos livros do C.S. Lewis, de Nárnia, há vários momentos, em várias histórias que eles passam, em que eles ficam chateados. Por quê? Por que Aslan não está aqui com a gente agora? Por que eu estou passando por isso? Por que ele não está aqui agora? Por que o leão não aparece e vence? Por que algumas lutas a gente tem que lutar? E algumas batalhas, inclusive, perder? É incômodo, não é? E isso afeta o louvai o Senhor. Porque a gente fica meio... Eu vou louvar a Deus, mas eu estou meio contrariado. Então, a gente às vezes tem um louvor meio contrariado. Eu comecei a achar isso interessante, e aí eu comecei a pensar numa coisa que eu tinha pensado há muito tempo atrás, quando era crente novo, que era uma tendência nas letras evangélicas de repetir o que tem o texto bíblico. E aquilo me chamava muito a atenção. Eu até para comparar, Elvio, eu ouvi 20 músicas suas essa semana, várias vezes. Olha só, hein? Olha o que eu passei, cara. E foi muito bom porque você não segue essa sequência. Achei muito interessante. Porque o que eu quero dizer com isso? Gente,
Nem está errado repetir o texto bíblico, ok? Nem está errado. Problema nenhum. Aliás, ajuda a fixar. Mas era curioso observar algumas sutilezas. Para que vocês olhem o que eu estava vendo, eu vou ilustrar da seguinte forma. Imagine que a Bíblia tivesse um imperativo requerendo que você, em louvor a Deus, desse de presente ao seu vizinho 1 quilo de filé mignon. Inventei um texto que está fácil de ver que não é da Bíblia, tá bom? É só uma imaginação. Aí eu vou dizer, gente, está escrito, louvai ao Senhor com presentes ao vizinho, especialmente com filé mignon. E aí, as pessoas leem isso, amam o texto, é a palavra de Deus, supostamente bíblico nesse caso. E aí nós resolvemos fazer uma canção a ele. Louvai ao Senhor, presentei seu vizinho, louvai ao Senhor, dê a ele mignon, pois é o que está no cânon. Eu fiz o problema da sílaba errado, porque tem várias músicas evangélicas assim. E a gente tolera, eu acho aquilo horroroso, mas é o quê? Então, é isso, a gente faz música. Desculpa pela tônica errada, tá bom? A música, então, estoura, milhares de pessoas se reúnem numa Mané Garrincha para ouvir a sua banda cantar junto com você a música Filé Mignon. Cantam a sua música por semanas. E os adoradores eles apenas não fazem uma coisa. Eles não compram filé para o vizinho. Mas eles cantam. Acharam bonita a letra. E ficam cantando aquilo lá. Amam tanto o imperativo de Deus que ficam cantando o imperativo o tempo todo. Não é estranho? Eu achava aquilo esquisito. Porque a gente ficava cantando os imperativos o tempo inteiro e não fazia aquilo que era requerido. No nosso salmo, o que está envolvido em louvar a Deus? Afinal, 13 vezes, louvai o Senhor. O que seria mais central do que conhecer a Deus e louvá-lo? Eu não sei se vocês conhecem alguma outra coisa mais central do que isso. Nós fazemos diversas outras coisas no mundo evangélico diante de Deus. Mas eu não conheço nada mais central do que isso. Conhecer a Deus e louvá-lo. Hoje nós veremos que a conclusão de tudo é elogiar, bendizer, agradecer a Deus por Ele ter se dado a conhecer em texto e em carne. Ele se deu a conhecer em texto e em carne. Existe a palavra escrita e a palavra encarnada. A conclusão de tudo é o prazer de estar com o Senhor. Não acontece, aliás, quando você tem filhos ou sobrinhos, seja lá quem for, que goste de ficar perto de você, às vezes a criança gosta só de ficar perto, porque é bom ficar perto de você. Se não gosta de ficar perto de você, começa a achar esquisito, tá bom? Vê o que você precisa mudar aí, ser mais simpático, sei lá, dar meio sorriso talvez, começa com meio. E vai evoluindo. Mas tem hora que é só isso que você quer, estar perto da pessoa. É isso. A conclusão de tudo é o prazer de estar com o Senhor. Bom, os Salmos 1 e 2, já que isso aqui é a conclusão de tudo, os Salmos 1 e 2, eles são uma espécie de introdução a essa coleção de salmos, chamado de saltério. E o Salmo 150 é uma conclusão muito apropriada, porque é uma conclusão que declara o resultado de uma vida que medita na instrução de Deus e que se refugia no Filho de Deus. Eu estou juntando o Salmo 1 e 2. Medita na instrução de Deus e se refugia no Filho dele. Essa é uma conclusão que junta a certeza de que Deus é fiel em suas promessas, mas também em suas ameaças. Quando ele diz que vai punir, ele vai punir. Quando ele diz que ele gosta de alguma coisa, ele gosta. Quando ele diz que ele não gosta, ele não gosta. Vocês sabem que muita gente pensou, e alguns ainda pensam, que cumprir a lei de Deus é o alvo máximo da vida da pessoa. Eu quero ser uma pessoa obediente. Aliás, acho que é o elogio mais comum que avós, pais fazem. Menino obediente? Que beleza! Menino obediente?
Às vezes a gente não entende nada, chama de obediente, mas sabe que na hora que virou as costas, é o demônio. Crianças, adultos. Mas algumas pessoas continuam a acreditar nisso, que o alvo máximo é a obediência. E não é incomum que grupos religiosos escolham quais leis esse grupo cumpre melhor. E aí tornam essas leis fundamentais para o grupo. E o problema é que a obediência não é o objetivo do cumprimento da lei. E isso fica transparente no Salmo 150. A expectativa do Antigo Testamento não é obter a obediência, mas obter a adoração. Todos os salmos até aqui conduziram e nutriram nas pessoas esse desejo dessa feliz comunhão com Deus. Todos eles. Amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças. É isso que nós temos no Salmo 150. Afinal, o que é a alma senão o sopro do Senhor para que respiremos? O que tornou algo especial no ser humano foi isso. Deus soprou o fôlego de vida e nós passamos a ser alma vivente. É por isso que todo ser que respira louve ao Senhor. Aqui temos essa expressão do amor de Deus com toda a sua alma. E se você é uma pessoa que tem fôlego de vida, então elogie a Deus. Elogie o Criador do céu e da terra. Você está fazendo isso, não está? Porque é isso que a gente precisava fazer. Sabem por que o salmista usa 13 imperativos? Porque tem essa junção que eu comentei no começo. Além do salmo ser a conclusão de tudo, ele é o alerta perfeito daquilo que nós costumamos não fazer. Nós costumamos esquecer que fomos feitos alma vivente com fôlego soprado nas nossas narinas pelo próprio Deus. Costumamos esquecer que fomos criados à imagem dele. Nós ficamos tão fascinados com essa casa de espelhos que é o mundo. E a gente fica olhando, falando assim, olha como eu fico, tem espelho que faz a gente parecer bem, não é? É desse que a gente tem que comprar, né? Aquele espelho que te deixa sempre esbelto. Espelho defeituoso é uma bênção. É como balança errada. Você sobe e fala assim, que beleza, 42 quilos. Você fala assim, eu sei que não é verdade, mas olhar isso cai tão bem. Eu me sinto tão melhor que eu acho que eu consigo enfrentar o mundo. É isso. Nós ficamos tão fascinados com outros espelhos, o quanto que a gente pode ser mudado só com uma mudançazinha de ângulo, que a gente esquece que a verdadeira transformação somente Deus realiza. E somente quando você olha para Cristo é que você pode ser quem você é. Nós costumamos contar como favas contadas o dia e a noite. Você nem se preocupa. Vai anoitecer. Vai amanhecer. Você nem liga mais. Costumamos nos inclinar e adorar outras coisas que não são o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, de tudo que há. Como bem colocou alguém que lutou com a descrença, nós já falamos desse escritor aqui, que é o David Foster Wallace, como ele escreveu, alguém que lutou com a descrença, ele disse assim, aqui está uma outra coisa estranha, mas ela é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, não existe ateísmo. É interessante que os pais dele eram ateus. Não existe tal coisa como não adorar. Todo mundo adora, a única escolha que temos é o que adorar. E qualquer coisa que você adora, irá comê-lo vivo. Se você adora dinheiro e coisas, se é nelas onde você encontra o verdadeiro significado da vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. É a verdade. Adore o seu próprio corpo, a beleza, a atração sexual,
e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de mortes antes de finalmente plantarem você. O Wallace escreveu isso em 2009, num discurso, Isso é Água. Algo que o cantor Bob Dylan já havia cantado em 1979, num álbum chamado Slow Train Coming. Primeira música dele, você vai servir alguém. Você vai. A mesma coisa que o teólogo Greg Beale escreveu num livro, Você se torna aquilo que adora, também de 2009. A mesma coisa que Agostinho escreveu por volta do ano 400. E Paulo escreveu na carta aos Romanos no primeiro século. Estas experiências de idolatria e falta de descanso são tudo que se alcança quando o seu foco é nome, riqueza, beleza, realizações. Além disso, devido ao tempo e investimento que se coloca nessas experiências, fica claro que você está sendo engolido todos os dias. Por causa desse potencial de pecarmos e trocarmos o louvor a Deus pelo louvor às coisas criadas, Deus não nos desamparou e deixou o Salmo 150, que é um lembrete. Deus tem vários lembretes, sabe? Recadinhos. Ele tem os grandes recados, como o universo. A gente tem falado várias vezes disso, das coisas belas nas estrelas e tudo mais. Pastor Emílio tem nos feito viajar pelas estrelas. São grandes recados. Mas ele não deixou só os grandes recados. Ele foi colocando pequeno recado, mas fundamental. Uma série de pequenos outros. O recado das Escrituras, que é lido toda semana aqui, e nos lembrando constantemente, Deus, como está escrito, deixou várias formas de ativarmos a memória, para lembrarmos dos seus poderosos atos de libertação. Se você parar um pouquinho na história, pensar um pouquinho da história bíblica, eu só escolhi alguns, mas você poderia se lembrar de vários outros, desses ativadores da memória. Tem um sangue nas portas que protegeu as casas do povo de Deus no Egito. É um ativador de memória. Até hoje, quando eu vejo uma tinta parecida com sangue, pintada numa porta, eu falo assim, olha. Ou então, Deus ainda instituiu a Páscoa, para que se lembrassem da libertação do Egito. Então teve refeição com o cordeiro, o cara olha e fala, esse é de vaca, mas é cordeiro. Ele deixou que uma canção lembrasse a travessia do Mar Vermelho. Ele deixou que pedras lembrassem a travessia do Rio Jordão. Ele organizou o tabernáculo para que lembrassem da presença dele e dos rituais de santificação. Para que as pessoas como você e eu, nós disséssemos e confiássemos e concluíssemos assim, ele já fez, vai fazer de novo. Ele disse que fez, e ele disse que vai fazer, ele vai, porque ele já fez. E essa memória do passado, junto com a sua vivência de agora, que vai culminar nessa terra, em repetir como é dito pelo salmista no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, ao seu santo nome. E a gente se junta então, dá as mãos, e Salmo 150. E conclui tudo. Vocês viram que o Salmo 150 ele é bem simples, não é? Bem simples. O versículo 1 fala do lugar do louvor. O lugar. O verso 2 mostra a razão do louvor. A primeira parte do verso 3 mostra a convocação do louvor. Os versos 3, a segunda parte, até o verso 5, explicam o modo como o louvor pode ser conduzido. E o verso 6 descreve quem deve louvar. Bem simplinho, não é?
Está bem clarinho. Todo mundo precisa louvar. Louvar, desde o lugar do louvor do jeito que ele escreveu aí, é qualquer lugar. Louvar no santuário de Deus, aliás, vocês já viram que de vez em quando na Bíblia é falado que a terra é o estrado dos pés de Deus? Vocês já fizeram um cálculo mais ou menos do tamanho do seu pé e a sua altura? Só para sentir a proporção e você ter uma ideia? Faz um cálculo. Pega o diâmetro da terra, imaginando que o pé de Deus pegasse a terra toda. Porque quando é estrado, você apoia, o seu pé é maior que o estrado, geralmente. Mas tudo bem, considera aí. Arquitetos, me ajudem, né? 12.700 quilômetros, vamos colocar nesse número, o diâmetro da Terra. E se você pegar a proporção, então, tamanho do pé, altura, gente, nós estamos falando de uma pessoa de provavelmente uns 90 mil quilômetros de altura. Você conhece alguém assim? NBA? Nada? 90 mil quilômetros de altura. É claro que essa é uma figura, mas é só para nos mostrar o quanto que a gente é na Terra. Enquanto isso, a gente está aqui preocupado em comprar espelho de cristal. Enquanto isso, a gente está preocupado com... Mas por que cristal? Pastor, eles dão uma reflexão perfeita. E aí, então, eu posso me ver como eu sou. Fala, sério? É sério que você acredita nisso? Talvez para se embonecar, passar um pó, para ver se ficou igual, né? Possa valer luz e um bom espelho. Mas para saber quem você é de verdade, eu não sei, a gente está tentando fazer tanta coisa perfeita, agora estou inventando até o produtor de sermão, né? O ChatGPT. Tem feito uns sermões interessantes. Mas sabe de uma coisa? Ainda não está legal. A gente tem emprego por mais meio ano. Mais meio ano a gente pode sair, não vai dar certo não. Mas por enquanto era bem basicão assim, entendeu? Eu já vi até nos outros maquininhas melhores. Bem interessante. Nós estamos tentando produzir coisas perfeitas, que pensem mais rápido do que nós, que ajam mais rápido e mais sabiamente do que nós fazemos. Eu creio que a gente está querendo saber o quê, pastor Emílio? A gente quer saber quem nós somos e para que nós somos. Quem sabe eu crio algo tão perfeito que vai me informar qual é a minha humanidade. Eu acho que a gente está nessa toada, porque a gente continua tão perdido quanto antes. As propostas de identidade oferecidas são puramente espelhos quebrados. As pessoas sabem disso. O que elas pensam ser não encontra eco nelas mesmas, não encontra eco na sua família, não encontra eco no seu novo grupo, em lugar nenhum. Por um tempo, até que o seu novo grupo fala assim, isso mesmo, vai Adonai, você tem que ser quem você acha que é. Você fica até animado. Como é que você vai elogiar e reconhecer o incrível trabalho de Deus quando você está tão ocupado consigo mesmo? Isso é um problema, não é? A gente está tão preocupado com outras coisas que como é que eu vou reconhecer o incrível trabalho de Deus? Talvez por isso a gente só recite o Salmo 150, mas não consiga ter toda aquela empolgação de falar assim, louvai ao Senhor. O salmista escreveu no Salmo 118, verso 24, um dos meus versos prediletos. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Mas tudo que você enxerga é que está úmido demais, está seco demais, está frio demais, está calor demais, tem muitos insetos, tem muitas folhas, tem gente demais, tem gente de menos. Desapontado em demasia ou triste o bastante. O pôr do sol no pontão, para turista. Eu já cansei. Eu não aguento nem quando fala, olha como a lua está linda.
Você olha para a cara dela, é a mesma cara do mês passado. Arco-íris imenso, aqui tem. Já vi até duplo. Quero ver triplo. Você fica cansado, né? Você, eu quero ver triplo. Aí eu vou ver alguma coisa. Talvez se sair minha designação no tribunal, eu veja mais graça na vida. Talvez. Impostos e políticos em demasia. E o resultado deles não aparece. Teve um esculacho que Deus deu via profeta Isaías. Vou dizer uma coisa para vocês. Os bichos sabem quem os alimenta. As pessoas, por outro lado, elas são capazes de comer sem uma palavra de gratidão ao Deus Criador. Os bichos reconhecem quem os alimenta. Dão voltinha, caem no chão, fazem cara, fazem tipo. Mas pessoas são capazes de partir para cima de um prato, como se fosse a última atividade sobre a face da terra. Não importando se há um Criador e se deva haver alguma gratidão a Ele. Todo ser que respira louve ao Senhor. Tem tanta coisa para dizer que não caberia num sermão e não caberia em todos os 52 domingos do ano. Mas a gente pode fazer isso de várias formas. Louvar ao Senhor pode incluir falar com Deus. O que comumente a gente chama de oração. Ter alguém para contar uma alegria, compartilhar uma tristeza, lançar a nossa ansiedade, o nosso grito de socorro, ou então apresentar envergonhado o nosso pedido de perdão, porque não soube esperar o tempo do Senhor, ou até por discordar o modo como o Senhor conduz a história. Falar com Ele, isso é louvar a Deus. Tomar decisões por causa de Deus, sabe? Deus instrui em sua palavra que as pessoas não deveriam se juntar se elas não têm uma fé comum. No caso do cristianismo, a confiança de ambos no mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao decidir ouvir a voz de Deus e ficar do lado dele, porque você sabe que ele pensa melhor que você, isso é louvar a Deus. Organizar almoços e jantares de ação de graças. Em casa ou na comunidade. Eu não estou falando do feriado, do dia de ação de graças. Se eu pudesse, eu apagaria esse feriado do calendário. Como apagaria Páscoa, Natal e vários outros. Mas não dá certo. Isso é coisa minha, do pastor. Mas eu apagaria o feriado de ação de graças. Sabe por quê? Ele me atrapalha. Porque ele tende a me fazer esperar novembro e inibir outras datas de ação de graças. Ah, pastor, deixa a data lá, mas a gente agradece outras datas. Eu falo, tudo bem. Eu aceito a sua fala sem você ter dito. Eu aceito. O importante é você ir transmitindo louvor a outras gerações e os seus filhos saberem que vocês têm meditado com gratidão a Deus. E eles verem uma manifestação externa disso. Talvez eles nunca tenham ouvido você falar alguma coisa. Sabe, estilo família de Jacó? Jacó ali lutando com Deus, isso e aquilo, os filhos, ó. Quando ele se deu conta, era todo mundo adulto, já tinha gente sido assaltada sexualmente, e quando ele vai ver, já está todo mundo cheio de ídolos nas tendas. Não tomava nem conhecimento da história direito. Como é que os filhos vão ver essas manifestações externas? E não só dizer, no domingo a gente vai adorar o Senhor, mas de ver que existe essa sua preocupação, o seu coração está nisso, mesmo durante a semana, mesmo quando você reclama que as coisas deram muito errado. Vamos orar, porque as coisas hoje deram muito errado, e a gente precisa falar com Deus sobre isso, para Ele guardar o nosso coração, para a gente entender que esse não representa tudo na vida. Não está tudo feito.
Existem outras possibilidades. Eu não estou enxergando nenhuma e eu preciso da ajuda de Deus para poder ficar mais animado até. Mas é a Ele que a gente recorre. Por quê? Porque graças ao bom Deus, não é que deu tudo errado. Isso eu não gostei. Mas graças ao bom Deus, Ele é Deus e está conosco mesmo quando tudo dá errado. Isso é louvar a Deus. Organizar cantorias. Está faltando isso, hein? Você pode incluir isso também. Na sua casa, sei lá, junta para ir num lugar, num barracão. Fazer barulho com as suas vozes, pela simples alegria de falar bem de Deus. Organizar cantoria. Não é para formar conjunto, banda. Se vocês quiserem, é com vocês. Mas o objetivo não é esse. Nem formar conjunto, nem banda, nem coral, nada. Porque é sobre Deus. Não é sobre a firula do tenor, sabe? É sobre Deus. É a alegria de fazer barulho, elogiando o nome dEle. Aí no Salmo tem um negócio de dança lá, né? Aí o pastor ficou falando que eu ia dançar, né? Aí eu falei, eu vou chamar o pastor Emílio aqui para mostrar aquela dança de quando termina o sermão, na semana. Marcelo e o Emílio têm umas danças muito legais quando termina o sermão. Então, eles podem falar disso depois, né? Mas só lancei para vocês saberem que a gente fica feliz. E cada um tem a sua, não é? Você vê mais isso em filme americano, tem mais essa mania, né, de ter a dancinha. Mas, gente, está rolando umas dancinhas aí. Pelo menos no nosso lugar lá, é toda semana. Toda semana. Dançar com tranquilidade diante de uma grande vitória. Eu não sei se vocês perceberam, essa questão da dança é muito legal na Bíblia, porque toda vitória em situação de extrema pressão obtém de nós não só o reconhecimento do poder de Deus, mas você dá o seu movimento. Eu estava olhando o povo cantar aqui, estava muito interessante. A gente já faz isso. Poucos aqui conseguem cantar à la europeu, né? Bendizei o seu nome, pararabará. A gente não aguenta, a gente faz pelo menos o pêndulo. Pelo menos isso rola. Mesmo que seja discretinho assim, só. Sabe, pêndulo errado. Ou seja, a gente já dança e está reclamando do quê? A gente já faz isso. Mas a gente não está falando, porque geralmente as danças não eram em situação de culto mesmo. Mas, em geral, aliás, sempre tinha dança quando eram momentos extremos, como eu disse aqui. Militares egípcios foram submergidos daquela perseguição. Dancinha. Foi uma situação extrema. Os caras sendo perseguidos, aquela coisa toda, o mar abrindo, atravessa, olha para trás, a água, vum. Deus fez o que Ele disse. Bom, teve isso. Quando a arca, você comentou hoje de manhã, né? Quando a arca do Senhor retorna ao lugar de onde havia sido destinada. Dancinha. Foi assim que a filha de Jefté saiu a se encontrar com seu pai. Por quê? A alegria pelo retorno de uma batalha. Dancinha. Ou Saul e Davi quando voltavam da batalha e havia dança em celebração. Isso é louvar a Deus. Façam as dancinhas que vocês quiserem. Só não venham atrapalhar aqui, tá? Mas façam as dancinhas que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Porque geralmente é com relação a essas vitórias em pressão extrema. Sabe, tinha um documento lá, um negócio de uma casa, documentação estava tudo enrolada, má vontade de judiciário, você pode alistar aí várias coisas. E quando saiu, você ficou todo feliz, fez a sua dancinha, e você sabe para quem e diante de quem você fez. Isso é louvar a Deus. Ou pode ser bem pessoal, quando você está lendo a Bíblia. Eu, por exemplo, eu louvo a Deus porque Ele é todo-poderoso para destruir o mal, e ainda assim, quando o seu filho estava sendo punido na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
Eu louvo a Deus porque para mim é um dos textos mais difíceis de entender. Fala assim, não, Jesus, não, eles sabem sim o que eles estão fazendo. Eles sabem, acaba com eles, Jesus. Sabe, aquele espírito vingativo, né? Que não estava aqui em Cristo. Jesus é Deus, Ele tem todo o poder, mas Ele resolveu não usar o seu poder e depender do julgamento de Deus Pai. Além de ter todo o poder e todo o domínio próprio, Ele sabia por que morreria. Havia um claro senso de propósito. Eu vim para morrer. E aí eu louvo a Deus, de meditar nessas coisas e falar assim, obrigado Deus, porque isso revela tanto pecado diferente em mim, e eu louvo ao Senhor por essa ação inimaginada. Elogia a Deus por Deus ter feito o nariz. Já elogia a Deus por isso? Obrigado Deus, porque o Senhor fez o nariz. Ele é tão importante na minha saúde. Eu não dou muita bola, às vezes eu só reclamo, né? Nossa, meu nariz está ficando vermelho, muito alergia, sei lá. Gente, os tecidos que revestem as cavidades aqui, eles são cobertos de células que produzem muco, é aquela coisa nojenta mesmo. E tem esses cílios, é tão bonitinho, né? Esses pelinhos do nariz. E você descobre quando vai ficando mais velho que você tem pelos dentro de você, porque todos começam a vir para fora. Aí você fala, que louco, a gente é cheio de pelos dentro. Mas são os cílios aqui que ajudam a ir segurando as partículas para não irem para o pulmão. Olha que coisa boa, porque o pulmão não sabe lidar muito bem com isso. Mas não só isso, os cílios, eles também ficam meio incomodam, mandam algumas mensagens se você espirra, ou então, simplesmente junto com o muco, direciona tudo para a garganta. Olha que bênção, engolir porqueira. Você está fazendo isso o dia inteiro, senão não seria você. Você faz isso o dia inteiro. E não vou nem falar quanto a gente produz de muco, que é meio, né? Você vai jantar ainda e tal. Chega de muco. Eu pensei em jantar, já fiquei meio chateado. Mas eu sou grato a Deus, não só pelo nariz, mas pelo movimento certo da epiglote. Gente, eu louvo a Deus todo dia por isso. Porque de vez em quando você fala assim, engolir errado, vê um grão de alguma coisa, você fica e sai cuspindo, porque entrou pelo lado errado. Eu louvo a Deus pela epiglote, que ela funciona tão direitinho, não permitindo que a comida vá para os pulmões. Gente, é maravilhoso isso. Mas sabe de uma coisa? Você dá isso como favas contadas. E você nem se importa da maravilha de tanta coisa. Obrigado, Deus, pelos dentes de leite. Foram eles que me ajudaram no desenvolvimento do meu rosto, dos meus músculos. Eles me ajudaram a começar a falar. Você nunca viu, criancinha não fica banguela para sempre. Logo, logo vem os dentes. É tão estranho quando você visse uma criança com 7 anos, banguela. Ia ficar esquisitinho, né? Não, me ajuda a falar. Prepara o espaço para a dentição definitiva que vem depois. E obrigado, Deus, pela vida dos dentistas, que podem nos ajudar no nome de Deus, em colocar ordem quando ela falta. Não é demais. Deus capacita pessoas para colocarem ordem na boca quando ela falta. Em nome dele, eles fazem isso. Demais. Vou nem falar das células tronco que estão no dente de leite, vou deixar para outro dia. Mas é demais também que elas estão lá. Tem até muita gente que coloca em criogenia, vai congela lá os dentes de leite para poder usar as células tronco. A gente podia pensar alguma coisa aí, um projeto, sei lá. A gente tem a tendência de esquecer quão frequentemente nas Escrituras Deus realiza os seus poderosos feitos para que a gente saiba que Ele é o Senhor. E a gente então ia encher a boca e falar assim, hoje eu vou bendizer a Deus para valer. Eu vou cantar a música, louvar o Senhor, cantar ao Senhor é um cântico novo. Eu estou repetindo as letras do texto, mas eu vou dar uma caprichada mais nisso aí. Por enquanto estou só repetindo as letras do texto,
mas eu vou começar a incorporar mais isso aí. Durante o dia, eu vou colocar isso nas minhas conversas, eu vou colocar isso nas coisas que eu escrevo, nas músicas que eu produzo. Mas é isso, eu vou começar a colocar isso mais para fora. Porque afinal, o que é mais central do que isso? O conhecimento que eu devo ter de Deus e o elogio que isso vai certamente surgir como um subproduto. Sabe, a gente vai, com o tempo, a gente vai ficar que nem aqueles discípulos de Emaús, que constrangeram Jesus a ficar com eles. E sabe, é bem isso. Você quer ficar perto de Deus, você quer ficar perto do que Ele fala, das palavras dEle, de tudo que se refere a Jesus, porque somente Ele tem palavras de vida. E olha aqui, depois que os discípulos de Emaús pediram para Jesus ficar, na verdade pediram para aquele homem ficar, que eles não tinham ainda reconhecido, pediram para aquele homem ficar com eles. Aconteceu que quando eles estavam à mesa, Jesus toma o pão, o abençoa e parte. Eles arregalham os olhos, porque agora o Espírito de Deus abre os olhos deles, para eles verem. E eles disseram assim: mas não foi, Manel? Acho que era Manuel o nome dele. Não foi, Manel? Quando ele estava explicando as coisas para a gente, o coração da gente não queimava, não ardia, não era gostoso de ouvir? Era. Quando ele expunha as Escrituras, falava dali, a gente ouvia de um jeito, aquilo esquentava a gente. Eu não sei se você lê a Bíblia assim, mas faz bem se ler. Porque você vai lendo essas palavras, vai sendo, sabe, vai esquentando, vai dando um negócio lá dentro e fala assim: eu quero estar cada vez mais perto dele. Isso é louvar a Deus. Afinal, no fim dos tempos, todo o povo de Deus vai se juntar num louvor eterno ao nosso Deus. Já não vai haver maldição alguma, é escrito em Apocalipse. O trono de Deus e do Cordeiro estarão na cidade, e os seus servos o servirão. Com a maldição do pecado removida, os que estão com o Senhor vão louvá-lo para sempre, o Rei dos Reis, de um modo perfeito. É por isso que é dito que a nossa adoração a Deus nessa terra é só uma preparação para aquele louvor, aquela celebração de louvor que vai ocorrer por toda a eternidade com o nosso Senhor. Sabem, eu fiquei pensando de um pedacinho do que o David Foster Wallace disse, e falou assim: quando você está no caminho da idolatria, ela te engole. Quando você adora o que não deve, ele não fez essa distinção toda porque ele é mais teológica. E só no final da vida dele que ele começou a frequentar um grupo menonita. Mas eu fiquei pensando, é isso mesmo, David. Se você não está adorando a Deus, seja lá o que você estiver adorando, vai engolir você. E somente quando você adora ao Deus verdadeiro, é que você não é comido vivo. Ao contrário, o Deus Filho foi quem se tornou alimento, para que ao comermos da sua carne, ao bebermos do seu sangue, a gente viva e seja quem a gente deveria ser. Todo e qualquer ídolo vai consumir você, mas o Deus verdadeiro, Ele foi consumido para que você tivesse vida e vida eterna. Se você realmente acredita nisso, você vai responder e vai louvar a Deus em todo lugar pela razão certa e com tudo que estiver ao seu alcance, instrumentos, vozes, coração e alma. E pode até incluir aquele mignon para o seu vizinho. Vai funcionar, porque você vai poder falar para ele de coisas maravilhosas que Deus tem feito. Faz isso. Vamos cantar juntos agora, mas depois faça isso. Conta das maravilhas desse Deus para outras pessoas. Pode não ser com mignon, pode ser um colchão duro, vai. Músculo está mais barato. Não importa. A questão é que você vai falar das coisas maravilhosas de Deus. Isso é louvar a Deus. Vamos cantar?